Olá, tudo bem? Vamos agora então aprender a dimensionar as tubulações das instalações prediais de água fria. Precisamos lembrar o nome dessas tubulações. Então, o ramal, né, que conecta o sistema público de abastecimento de água até o hidrômetro geral da edificação se chama ramal predial. Após o hidrômetro, que fica localizado dentro do cavalete, nós vamos ter o alimentador predial. O alimentador predial é essa tubulação que vai, então, desde o cavalete até o nosso reservatório inferior. Já aprendemos a dimensionar o alimentador predial na aula passada e todo esse memorial de cálculo deve aparecer no memorial descritivo. Temos reservatório inferior e reservatório superior, também já aprendemos a dimensionar e também esse dimensionamento deve aparecer no memorial descritivo. A tubulação entre reservatório inferior e superior se chama coluna de recalque ou tubulação de recalque. A partir do reservatório superior, temos essa tubulação que se chama barrilete. Do barrilete, temos as colunas de distribuição. Essas colunas de distribuição ficarão localizadas nos shafts que vocês já planejaram no projeto arquitetônico. Geralmente, essas colunas vão ficar no próprio corredor, né, na área pública do pavimento de vocês. É importante, né, lembrar que é a partir dessas colunas de distribuição de água fria que a gente vai ter localizados hidrômetros individuais. Cada unidade habitacional vai ter um hidrômetro individual. A partir do hidrômetro individual, as tubulações vão passar pelo piso e aí, então, irão abastecer os pontos de utilização de cada um dos apartamentos. As tubulações horizontais que vão estar alimentando os apartamentos se chamam ramais. E a partir do ramal até o ponto de utilização, a gente vai ter as tubulações que se chamam subramais. Reparem, né, que todo o nosso sistema, ele funciona, então, utilizando aquela lógica dos vasos comunicantes que a gente aprendeu lá na física, né? Então, as nossas tubulações, elas vêm a partir de um ponto superior, descem e vão subir para alimentar o ponto de utilização. Vamos lembrar aqui alguns dos parâmetros hidráulicos que precisamos saber para calcular essas tubulações. Então, nós temos a vazão, que é medida em litros por segundo ou metros cúbicos por hora. Nós temos o parâmetro de velocidade, medidos por metros por segundo. Temos as perdas de carga, que são unitária e total. A perda de carga unitária, medida em metro de coluna d'água, que é uma unidade de pressão, por metro. E temos a total, que simplesmente é um valor de pressão, né? Medido em metro de coluna d'água ou quilopascal. As medidas de pressão podem ser medidas tanto em metro de coluna d'água quanto em quilopascal. Lembrando, né, que 1 kg-força por centímetro cúbico é uma unidade, equivale a 10 metros de coluna d'água, ou 100 kPa, ou 0,1 MPa, beleza? De modo geral, eu acho muito mais fácil, por ser algo muito mais visual, a gente pensar, né, na unidade de pressão de metro de coluna d'água. Por quê? Porque as nossas tubulações nada mais são do que colunas de água, né? Então, quando a gente visualiza essa medida de metro de coluna d'água, é muito fácil, né? Porque a gente tem 1 metro, né, verticalmente pensando, que corresponde a uma unidade de pressão. Então, é algo que é muito simples de a gente visualizar e adotar nos nossos projetos. As tubulações de água fria, elas são dimensionadas por um cálculo que a gente chama de trecho a trecho. Assim, a gente consegue projetar de um jeito bastante econômico, né, e eficiente. Nesse dimensionamento, então, para cada um dos trechos da tubulação, a gente vai observar pressão, vazão, velocidade e perda de carga. A NBR 5626, atualizada em 2020, ela não vai dizer para a gente nenhum método de dimensionamento. Ela diz que é livre, então, para o projetista adotar o método que ele bem entender. Bom, a mesma norma lá de 98 trazia um método de cálculo bastante eficiente e bastante claro e detalhado para a gente poder fazer esse cálculo. Então,
Vou propor aqui para vocês que a gente utilize ainda o método da norma antiga, beleza? Então, vamos lá. Com relação à pressão, né, a NBR 5626 lá de 98, recomendava para a gente os seguintes valores mínimos e máximos para pressão em qualquer ponto do nosso sistema. Então, a pressão estática máxima de 400 kPa ou 40 MCA e a pressão dinâmica mínima de 5 kPa ou 0,5 MCA. A norma, ela também observava que em condições dinâmicas, que é quando a gente está tendo o escoamento, a pressão não poderia ser inferior a 10 kPa, com exceção do ponto da caixa de descarga, que pode ser 5, e do ponto de uma válvula de descarga, que pode ser no mínimo, então, 15 kPa, tá? Existe um fenômeno que ele ocorre a partir das variações de pressão decorrentes das variações de vazão. Esse fenômeno se chama golpe de Ariete. Ele é causado, então, por alguma perturbação voluntária ou involuntária que pode ocorrer no fluxo desses líquidos. Pode ocorrer também com a operação de abertura e fechamento de válvulas, falhas mecânicas de dispositivos de proteção e controle, ou ainda pela parada de bombas e turbinas. Esse fenômeno do golpe de Ariete, ele deve ser evitado. Com relação à vazão, a gente precisa observar as vazões mínimas, né, para cada um dos pontos de utilização. Após a gente saber, né, qual vazão mínima é necessária para cada um dos pontos de utilização, a gente pode adotar dois critérios de dimensionamento, que são o consumo máximo possível e o consumo máximo provável. O método do consumo máximo possível é aquele que vai considerar que todos os aparelhos sanitários eles estejam sendo utilizados de forma simultânea, ou seja, a gente vai considerar a vazão máxima possível do nosso projeto. Esse é o tipo de projeto que a gente vai adotar em fábricas, escolas, instalações esportivas, quando de fato, né, é possível que muitas das instalações sanitárias estejam sendo utilizadas ao mesmo tempo. Em residências que possuam apenas um ramal, e isso vai acontecer em residências bem pequenas, geralmente unifamiliares, a gente também acaba adotando esse método do consumo máximo possível, como é o caso aqui dessa imagem, né? Reparem que a gente tem uma única coluna em que é distribuído a partir de um único ramal a água para todos os pontos de utilização. Mas no nosso projeto de residência multifamiliar, a gente vai usar o método do consumo máximo provável. Por razões de economia, né, é bastante usual que a gente estabeleça uma provável demanda simultânea, que é muito menor do que seria o consumo máximo possível. Para isso, então, a gente vai adotar os pesos relativos, que são essas medidas adimensionais, né, que foram estabelecidas empiricamente em função das vazões de projeto para cada um dos aparelhos sanitários. Como que, então, a gente encontra a vazão de projeto, né, considerando o consumo máximo provável? A gente, então, vai encontrar a vazão a partir da fórmula 0,3 vezes a raiz quadrada do somatório dos pesos. Os pesos, eles são estabelecidos a partir, então, do aparelho sanitário e da peça de utilização vinculada a esse aparelho. Reparem que aqui nessa tabela, que é proveniente da NBR 5626 de 1998, a gente vai ter uma relação entre aparelhos, peças de utilização, vazão e peso relativo. Vamos aqui ver alguns exemplos. Bacia sanitária com caixa de descarga, peso relativo de 0,3. Lavatório para o banheiro, né? Com torneira ou misturador de água fria, peso relativo também de 0,3. Chuveiro elétrico, quando a gente não tem instalação de água quente, né? Com registro de pressão, peso relativo de 0,1. Tendo estabelecido os pesos para cada trecho de tubulação, a gente então consegue verificar a partir do gráfico qual diâmetro, né, possível para a tubulação pode ser adotado. Tendo verificado o diâmetro a partir das vazões,
a gente vai, então, precisar verificar as velocidades de escoamento de água em cada um dos trechos da tubulação. A velocidade de escoamento, ela precisa ser limitada em função de ruído, possibilidade de corrosão e também para controlar o golpe de ariete. A NBR 5626 de 1998 recomenda que a velocidade de água em qualquer trecho de tubulação não seja superior a 3 metros por segundo, certo? E nós temos uma fórmula que vai definir qual que é a velocidade máxima possível para cada diâmetro de tubulação. E essa fórmula, então, é definida por 14 vezes a raiz quadrada do diâmetro nominal, sendo que o diâmetro nominal precisa estar em metros, para que a gente possa, então, encontrar essa velocidade em metros por segundo. Temos ainda uma fórmula que define, né, a velocidade para cada um dos trechos de tubulação, que leva em consideração, então, a vazão e o diâmetro. Então, só aqui um pequeno exemplo de como que a gente pode encontrar a velocidade de um trecho da tubulação. Temos, por exemplo, uma tubulação de 40 milímetros com vazão de 0,95 litros por segundo. Substituindo, então, aqui na fórmula, né? 4 vezes 10 elevado na terceira, vezes o 0,95 litros por segundo, vezes o π, vezes o diâmetro na menos 2, encontramos, assim, a velocidade. Temos aqui, então, né, para cada diâmetro de tubulação, uma tabela em que a gente pode verificar as velocidades e vazões máximas possíveis para cada um dos diâmetros. Uma outra medida super importante para a gente observar nos nossos projetos é a perda de carga. A perda de carga é essa perda de energia que o líquido irá despender para escoar. Isso vai depender tanto da viscosidade do líquido, da resistência oferecida pelas paredes em virtude da rugosidade e das alterações nas trajetórias do líquido impostas pelas peças e dispositivos no encanamento. A gente vai ter duas formas de perda de carga. A primeira delas é aquela que vai acontecer ao longo da nossa canalização. Ela é ocasionada, então, pelo movimento da água na tubulação e ela é determinada pela fórmula de Flaman. Existem também outras, né, fórmulas que podem determinar essa perda de carga, de acordo também com o material dessa canalização. Aqui eu vou mostrar para vocês a fórmula de Flaman. Para a gente ter um exemplo disso, né, temos aqui um trecho de tubulação em PVC com 11 metros, um trecho horizontal que tem 5, um trecho vertical que tem 6 metros, temos, né, um joelho ali fazendo conexão entre um ponto e outro, e temos um registro de gaveta aqui no meio. Pois bem, temos as seguintes informações ainda para verificar a perda de carga. A vazão de 0,95, o diâmetro já definido de 40 milímetros, temos um registro de gaveta e temos um joelho. Quando nós formos ver o dimensionamento depois exemplificado, a gente vai chegar na fórmula de Flaman, mas a gente tem aqui um gráfico que a gente tem essa relação, né, estabelecida pela fórmula de Flaman. Então, reparem o seguinte, nesse gráfico a gente consegue visualizar um pouquinho do conceito, né, da fórmula. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter uma relação entre o diâmetro, a vazão e a velocidade para a gente encontrar o que a gente chama de perda de carga unitária para esse sistema aqui todo. Reparem, vamos já pensar o seguinte, né, que se eu aumentar o diâmetro da tubulação, e essa é uma escolha de projeto minha, porque a vazão, ela já é definida pelo uso do aparelho, né? Então, se eu aumento o diâmetro, eu vou diminuindo a minha perda de carga, tá? Então, essa é uma informação bem importante trazida para a gente aqui pelo Abaco, para a gente já ir pensando um pouquinho nos nossos projetos. A perda de carga é algo que vai nos fazer perder pressão, e a perda de pressão vai piorar o nosso uso dos aparelhos. Então, a gente sempre vai tentar trabalhar para minimizar as perdas de carga no nosso projeto. Então, vamos lá, encontramos aqui pelo Abaco de Flaman, né, que a minha perda, né, vai ser de 0,55 por 1000, tá? Então, o que isso significa, né? Que esse 0,055 vezes os 11 metros, né, os 11 metros de
de tubulação, só nesse trecho aqui eu perco 0,605 MCA de pressão. Isso é coisa pra caramba, gente, isso é mais de meio metro. Então, para compensar essa perda, eu talvez tivesse que subir 60 centímetros do meu reservatório superior. Reparem como isso é uma perda muito grande. Então, todo o nosso projeto, a gente sempre vai tentar minimizar essas possíveis perdas de carga. Nós temos também o que se chama de perda de carga localizada, que ela vai acontecer, então, nas peças, nas conexões, nos registros, né? A perda de carga, ela é estabelecida a partir de ensaios, né, nessas conexões, e a gente tem na bibliografia uma série de tabelinhas que vai trazer pra gente o quanto, né, que a gente estaria perdendo de perda de carga em cada uma, né, dessas conexões, tá? Reparem que, por exemplo, um joelho de 90 graus, que tem uma curva bem fechada, né, bem acentuada, a gente vai ter uma perda de carga bem maior do que numa curva de 90, por exemplo, em que o movimento, né, de 90 graus acaba acontecendo de forma mais suave. Nesse quadro aqui, a gente tem perdas de carga e para cada uma dessas conexões e registros e a sua equivalência em metros, tanto para tubulações de PVC rígido quanto para tubulações de cobre. Em tubulações de outros materiais, a gente vai ter que verificar outras perdas de carga, beleza? O que significa, né, esse monte de número aqui nessas tabelas? Por exemplo, uma tubulação aqui de 25 milímetros, um joelho de 90 graus, ele vai equivaler a 1,5 metro. O que isso significa? Que só aquela mudança de direção é como se eu estivesse percorrendo por 1,5 metro e nesse 1,5 metro eu estivesse perdendo carga. Então, reparem, né, que algumas conexões a gente tem uma perda de carga bem grande. E daí a importância de a gente minimizar o uso de perdas de conexões, ou ainda de a gente, ao invés de usar joelhos, usar curvas quando possível, para minimizar essas perdas. Usando aquele exemplo que a gente viu anteriormente, né? Reparem que, por exemplo, para uma tubulação de 40, um joelho de 90 graus, ele equivale a 3,2 metros, né, de tubulação linear, o que é bastante grande. E um registro de gaveta aberto, né? A gente sempre considera aberto, equivaleria a 0,7 metros de tubulação linearmente. Então, só essas duas conexões naquele trecho que eu exemplifiquei anteriormente, eu teria uma perda de carga de 0,2145 MCA. Então, tanto o comprimento da tubulação somado a essas conexões, eu teria uma perda de carga de 0,8195 MCA. E aí a gente vê o quanto isso é uma perda elevada, né? Porque se a gente for transpor isso para ter que subir a caixa d'água para minimizar essa perda, a gente vai estar subindo 80 centímetros de caixa d'água. Bastante coisa, né? Cada aparelho sanitário vai ter a sua pressão dinâmica mínima necessária para que ele funcione de forma eficiente. A gente tem aqui essa tabela, que a gente tem um parâmetro específico, né? O quanto que cada aparelho precisaria. Mas também hoje a gente vai ver, quando for comprar um aparelho, os fabricantes costumam mostrar o quanto que a gente vai precisar de pressão, tá? Por exemplo, né? Reparem que a maioria aqui dos aparelhos vão precisar de 10 kPa ou 1 MCA, beleza? Então, a partir, né, desses valores que a gente sabe, que são necessários para o cálculo, a gente pode, então, no próximo vídeo, aprender a fazer o dimensionamento para cada um dos nossos pontos. Como referências para realizar essa aula, então eu trouxe para vocês a norma 5626 lá na versão mais antiga mesmo, que lá que a gente tem um método de dimensionamento. Tenho o livro Instalações Hidráulicas Prediais usando tubos de PVC e PPR, de Manuel Henrique Campos Botelho e Geraldo de Andrade Ribeiro Júnior. Temos Instalações Hidráulicas e Projeto de Arquitetura, de Roberto Carvalho Júnior. Temos ainda o clássico, né, das instalações prediais, que é o livro Instalações Hidráulicas e Sanitárias, do Hélio Creder. Todos esses livros estão disponíveis na minha biblioteca, que está lá no SIGA. Então, é bem legal vocês saberem que a gente tem acesso a essa biblioteca virtual disponível lá no SIGA. Vocês encontram na parte superior do SIGA Serviços Externos, Minha Biblioteca. Esses livros estão todos lá para consulta integral,
beleza?